E aí, pessoal, tudo bem? Meus alunos amados de Projeto Integrador. Bom, eu tenho visto os trabalhos de vocês, fiz correções, fiz algumas devolutivas individuais e eu tô sentindo um pouquinho de dificuldade agora na hora de passar o projeto de pesquisa para o artigo. Então, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo, mas eu vou colocar mais um vídeo do passo a passo de como a gente vai fazer para mudar e para fazer com que o projeto de pesquisa se torne o projeto integrador. Para você que está assistindo meu canal agora, que não sabe quem eu sou a professora Priscila, professora universitária, e eu vou ensinar um passo a passo nesse primeiro momento do projeto de pesquisa, porque temos alunos ainda que não sabem montar o projeto de pesquisa. Então, vamos começar? Vamos lá. O que é uma pesquisa? Quando eu tenho uma pesquisa, quer dizer que eu vou me aprofundar, eu vou pesquisar sobre um determinado assunto. E esse determinado assunto, ele me exige que seja feito o quê? Um passo a passo. Então, eu preciso de um passo a passo daquela temática para que eu consiga desenvolvê-la. Pensando nisso, eu tenho que montar por etapas. O projeto de pesquisa, ele começa por etapas. Então, vamos lá. O primeiro momento, a primeira etapa que eu tenho é decidir o tema. Isso vale para artigo científico, isso vale para monografia, isso vale para iniciação à pesquisa. Então, eu tenho que, nesse primeiro momento, decidir uma temática. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Decidir pedagogia empresarial. Legal, é uma boa temática de pesquisa. Mas agora eu tenho que dar continuidade a essa pesquisa. E como é que eu vou fazer para dar continuidade a essa pesquisa? Decidir o tema, eu tenho que me perguntar o que eu quero saber daquele tema de pesquisa. O que eu quero, o que eu busco responder desse tema de pesquisa. O que vocês têm de interessante, que vocês acham nesse tema? O que não foi respondido para você ainda? O que você tem de dificuldade desse tema? Você já parou para pensar? Qual que é a tua dificuldade sobre aquele tema? O que você quer saber? Qual que é a tua curiosidade? E aí, essa pergunta a gente vai conversando. A gente vai respondendo. Como que vai ser a minha pergunta? Bom, vamos lá. Eu quero estudar sobre pedagogia empresarial, mas eu não sei nada dessa temática ainda. Então, eu vou me perguntar, o que faz um pedagogo empresarial? Como é a atuação do pedagogo empresarial? Qual é a função do pedagogo empresarial? Então, eu vou descobrir o que eu quero saber. Vamos dizer que o meu grupo de trabalho, ou se você está fazendo uma pesquisa individual para uma monografia, a tua pergunta, você escolheu o que você quer saber sobre qual é a função do pedagogo empresarial. O que ele faz? Quem é ele? E aí, eu vou começar. Como é que eu vou pesquisar? Aonde eu vou pesquisar? Por que eu vou pesquisar? Então, o primeiro passo é o tema. O segundo passo é descrever a pergunta. O que eu quero saber? Eu quero determinar uma pergunta, eu vou delimitar uma pergunta. O terceiro momento, eu vou descrever o porquê que eu quero pesquisar sobre aquilo. Isso se chama justificativa. Eu, Priscila, quero conhecer um pouco mais da temática, então resolvi desenvolver essa pesquisa sobre a pedagogia empresarial. Só que lembrem, pesquisa científica, qualquer artigo científico, pesquisa científica, eu não escrevo em primeira pessoa, eu vou escrever em terceira pessoa. Então vamos lá, resolvemos pesquisar sobre pedagogia empresarial, por ser um ramo novo, que não faz parte da educação em si, porque sabemos que na maioria das vezes o pedagogo é aquele que atua em instituições escolares, então resolvemos descrever e pesquisar sobre a temática de pedagogia empresarial. E resolvemos nos perguntarmos, o que faz o pedagogo empresarial? Qual é a sua função? Fizemos a justificativa. Agora vamos para a introdução. Nós resolvemos pesquisar em diferentes contextos e fomos atrás de empresas para determinar qual é a função do pedagogo empresarial. Segundo
Aí você vai escolher um teórico, alguém que pesquisou sobre esse tema, alguém importante da área, que escreveu sobre essa temática. Segundo, Cardoso explica que o pedagogo empresarial é aquele que desenvolve dentro da instituição empresa atividades pedagógicas, tanto na área administrativa quanto de recursos humanos. Ele faz um trabalho de apoio dentro dos setores e vai desenvolvendo a temática. Então, você está dando a tua introdução. No final da tua introdução, você termina com a pergunta. Após escrevermos e buscarmos sobre essa temática, nós perguntamos qual é a função do pedagogo empresarial dentro da instituição empresa. Legal, já fiz a descrição. Agora eu vou para um terceiro momento, porque eu já escolhi o tema, já escolhi a pergunta, eu já fiz a justificativa, eu já fiz a introdução. Agora eu vou me perguntar como é que eu vou fazer a pesquisa. Eu vou para a metodologia de pesquisa. O que é metodologia de pesquisa? Meus amores, metodologia de pesquisa nada mais é que a forma que você vai pesquisar, aonde você vai pesquisar. Se vai ser somente em livros, revistas científicas que você vai fazer a pesquisa, uma pesquisa bibliográfica, se é uma pesquisa de campo, que você vai até a empresa, que você vai entrevistar pedagogos empresariais, se você vai observar esse campo de estudos, então é uma pesquisa de campo. Ah, eu vou usar como instrumento. O que você vai usar de instrumento para você colher dados? Como é que você vai colher esses dados? Ah, eu vou colher dados a partir de observação. Eu vou colher dados a partir de uma entrevista com um pedagogo empresarial. Eu vou buscar dados em livros. Vocês entenderam? Então, na metodologia de pesquisa, eu vou lá usar um referencial teórico, claro, né, para referendar o que eu estou falando de pesquisa científica. Vou buscar lá que a minha pesquisa seja de campo ou bibliográfica e vou citar, por exemplo, Marcatos. Vou lá citar 2007, Marcatos fala sobre, né, tal coisa. Ah, Cardoso fala sobre tal coisa, certo? Sobre ensino-pesquisa, Cardoso fala que é importante buscar um campo de observação. Vai citar o porquê que se escolheu aquela metodologia. Terminei a metodologia de pesquisa, eu vou começar o desenvolvimento. E o desenvolvimento é o coração da tua pesquisa. Ó, coração. Porque o desenvolvimento da tua pesquisa, ele vai te dar o passo a passo, cada capítulo, o que você vai discorrer, o que você vai procurar, o que você vai pesquisar. Então vamos lá. Se eu quero falar sobre o pedagogo empresarial, o primeiro capítulo do meu desenvolvimento vai ser a história do pedagogo no Brasil. Segundo momento, sobre os cursos de licenciatura em pedagogia. Se na grade dos cursos de pedagogia existe pedagogia empresarial. Terceiro momento, eu vou buscar saber sobre quem são os pedagogos empresariais. Quarto momento, eu vou pesquisar no Brasil se é reconhecido ou não a função do pedagogo empresarial. Então, eu tenho 4 capítulos já. Eu já fiz 4. A história, a função do pedagogo empresarial. No Brasil, como é essa função, como é a formação desse profissional. Fiz o desenvolvimento. Meu próximo passo da pesquisa é a conclusão e análise de dados. Então, primeiro eu vou para análise de dados. Você vai fazer um capítulo chamado análise de dados. E você vai colocar. Nós concluímos. Só que no projeto, vamos lá, stop. No projeto tem uma situação. No projeto eu não vou falar dos dados ainda, porque eu não fiz esses dados. No artigo eu vou falar sobre dados. Mas no projeto de pesquisa, eu não vou falar sobre dados. Já começa aí. Então, eu vou deixar um capítulo em branco, análise de dados, e conclusão. Concluímos até esse momento do projeto de pesquisa, que essa pesquisa vai demilitar 6 a 3 meses de pesquisa, ou um semestre, que nós vamos discorrer sobre esse tema, vamos entrevistar profissionais. Gente, projeto de pesquisa é tudo na escrita futura. Tá? Futuro. Você já fez a pesquisa? Você já buscou a pesquisa? Você já tem os dados? Não. Então, por isso que é um projeto de pesquisa. E lá no final você vai colocar as referências bibliográficas. De onde você está tirando, por exemplo, os teóricos
que você está usando no desenvolvimento, na introdução, as citações que você faz. Legal, eu fechei o projeto de pesquisa. Agora, a professora Priscila pediu que o projeto de pesquisa se torne um artigo. O que é um artigo? Ele não é igual a monografia, ele não é igual a dissertação do mestrado e do doutorado, ele não é. A monografia é um projeto amplo de pesquisa. A dissertação é um projeto amplo. O artigo, ele é simplificado. Você fez a tua pré-pesquisa, o teu pré-projeto de pesquisa, e agora você vai fazer a compilação desses dados na transformação de um texto único. Esse texto vai ser uno. Então, eu vou ter lá o nome da minha temática, o título. Então, por exemplo, a pedagogia empresarial no Brasil. E a função do pedagogo empresarial. Ponto. Essa é a minha temática. Posso iniciar fazendo uma citação no meu artigo, já no início, no seu começo. Então, eu vou iniciar lá falando recuo 10, uma citação direta sobre um autor que fala sobre pedagogia empresarial, letra 10 no cantinho, recuo 10. E aí, próximo passo do meu texto, eu vou começar primeiro, resumo. Eu tenho que fazer um resumo do meu texto. Então, o que eu vou tratar naquele artigo? O artigo em questão vai tratar sobre o desenvolvimento e a formação do pedagogo para a área empresarial. Buscamos informações nos seguintes teóricos: fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Fomos até o campo de pesquisa, conhecemos diferentes profissionais da área, entrevistamos pedagogos da área empresarial, e respondemos o questionamento de quem era o pedagogo empresarial e a sua função. E aí você vai escolher palavras-chave. Essas palavras-chave são muito importantes. Por quê? Porque elas que vão ser buscadas. Por exemplo, eu vou pesquisar na revista, na Cielo, por exemplo, na plataforma Cielo de pesquisa, eu quero saber sobre um autor que falou sobre pedagogia empresarial no Brasil. E eu coloco lá, pedagogia empresarial no Brasil, e vai puxar o teu artigo de pesquisa. Por isso que eu preciso de 3 palavras-chave. Terminei essa parte do resumo, eu vou iniciar o meu texto. A introdução. Mas eu não preciso escrever a introdução. Eu não preciso mais dos subtítulos igual o projeto de pesquisa. Eu vou começar o texto 1. Durante o século XVIII, a pedagogia era vista como o profissional da área de pedagogia, como um cuidador, não se via a verdadeira importância, mas buscamos nesse artigo, Por quê? Porque nessa introdução de artigo, você vai juntar agora, você vai juntar a introdução, a justificativa, os objetivos específicos e gerais e a pergunta. Então, você vai fazer um texto único. Você vai elencando ali. E buscamos saber sobre tal coisa, e respondemos a questão. A questão perguntava qual é a função do pedagogo empresarial e a sua formação no Brasil. Ponto. Terminei a introdução. E aí eu vou começar o desenvolvimento. Vamos lá, desenvolvimento. Mas aí o desenvolvimento eu já começo com o primeiro tema do meu capítulo. Eu não preciso escrever desenvolvimento. Eu posso começar diretamente no capítulo. A trajetória do pedagogo no Brasil. O Brasil nunca valorizou os profissionais da área de educação, principalmente os pedagogos. A formação em pedagogia empresarial iniciou no ano de... É muito recente, da idade contemporânea. Aí eu vou jogar os meus subtítulos de capítulo. E aí, que eu joguei lá os 4 que eu tinha colocado lá no pré-projeto, se você não lembra, volta aí a fita, volta, e aí você vai ver lá o que eu tinha falado de 4 subtítulos. Aí você vai para análise de dados depois dessa parte de desenvolvimento. E aí você coloca, isso você vai ter que colocar. Análises de dados atuais sobre a temática. Durante essa pesquisa, concluímos que
O pedagogo empresarial é uma atividade recente da área de pedagogia, no qual ele desenvolve tais funções, segundo os autores, no decorrer pesquisados, durante a pesquisa de campo, fizemos as entrevistas e chegamos à conclusão de que esse pá, vai para a conclusão, porque daí você jogou a tua análise, que você analisou daquela temática, que agora você vai ter que escrever uma análise, você vai para a conclusão. Concluímos que a pedagogia empresarial no Brasil ainda está sob formação, faltam dados ainda sobre essa temática, os profissionais que atuam nessa área estão se descobrindo, por isso pretendemos dar continuidade a essa pesquisa mais tarde, quem sabe no mestrado, no doutorado. Finalizou bonitinho a tua conclusão. Fechou, acabou o artigo. Na conclusão, você vai finalizar revisando, dando uma geral em todo o teu texto. Terminou a conclusão, referências bibliográficas. Acabou o artigo, meus amores. É isso, ponto e acabou. É só tentar publicar o teu artigo numa revista científica. Porém, cuidado, pode copiar da internet? Não. Pode ter plágio? Claro que não. Cópia da internet é plágio é crime. Então, você tem que referenciar todos os dados, tudo que você utiliza de autor, de artigo, você tem que referenciar, porque senão você vai ter plágio nos seus trabalhos e você pode até reprovar ou responder criminalmente, certo? Fica a dica, um grande abraço, até a próxima!